Olá, irmãos, estamos iniciando mais um estudo da lição. Estamos dando continuidade a essa lição que tem sido muito importante para nós. Estudarmos mais a Bíblia, como nós podemos interpretar melhor a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos também que influenciam a nossa maneira de estudar a Bíblia, que é a cultura. Antes de iniciarmos, como a gente faz, nós vamos orar. Querido Deus e Pai, eu te agradeço porque o Senhor deixou a Tua palavra para nos ensinar o caminho correto nesse mundo. O Senhor nos abençoe ao estudarmos a Tua palavra. Possamos ter o coração humilde, um coração sincero para aceitar a Tua verdade, mudar o que precisa ser mudado. Nos conduz nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Cultura. A cultura, ela influencia todas as pessoas. Desde cedo, crianças que nascem em uma determinada cultura se apegam àquilo que eles aprendem. Cultura está ligada também à tradição. A cultura dos países se diferenciam muito. Então, o tempo de escrita da Bíblia, nós sabemos que foi uma cultura totalmente diferente da nossa hoje. Hoje a gente vive em outro país, a gente vive em outro tempo e a cultura mesmo assim ainda influencia. Mas os personagens bíblicos, as pessoas que nós já estudamos em lições anteriores, viveram em uma determinada cultura. Na Europa, na região da Ásia. Só que é claro que tudo que eles escreveram também tem um pouco da influência cultural. Mas só que nós devemos entender uma coisa. Tudo que foi escrito, apesar de ter sido uma cultura antiga, são princípios que se aplicam até nós hoje. Por isso que a Bíblia ela é diferente. Então, o texto de hoje está em João, 1 João, capítulo 2. 1 João, no capítulo 2, do 15 até o 17. Que diz o seguinte, do 15 ao 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O apóstolo João inicia esses versos falando que não devemos amar o mundo. Aí nós nos perguntamos, como é que nós não vamos amar o mundo se a gente estamos vivendo em uma cultura, nós estamos vivendo no meio de pessoas, de estilos diferentes, de pensamentos diferentes, de gostos e escolhas diferentes. Como nós não podemos amar o mundo? De que maneira ele está falando de não amar o mundo? Nós vamos tentar responder essas perguntas. Também fala que se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nessa pessoa. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nela. Primeira parte, não ameis o mundo. Esse mundo que o apóstolo se refere, não se refere às pessoas. Nós devemos amar as pessoas, independentemente de quem elas sejam. Isso é um princípio bíblico. Cristo, quando esteve aqui, nos ensinou a amar o nosso próximo, o nosso semelhante, como a nós mesmos. O contato que ele teve com as pessoas, mesmo pessoas que o rejeitavam, pessoas que zombavam dele, pessoas que o maltrataram, cuspiam nele, Jesus nos ensinou que devemos amar e ele amou as pessoas até o fim. Mas esse mundo aqui não se refere a pessoas, se refere às práticas do mundo. Nós não devemos amar tudo aquilo que Deus abomina, que a Bíblia abomina. Então, amar o mundo inclui não amar os prazeres do mundo, não amar as coisas que o mundo ensina. Ou seja, tudo aquilo que o mundo ensina e não está de acordo com a palavra de Deus,
Isso significa aquilo que é contra a vontade de Deus. E ainda, no final do verso, como eu já falei, que diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se nós amamos a Deus ou amamos as coisas do mundo, que o apóstolo refere que é o próprio mundo, que são as coisas dele. Ou seja, nós podemos amar mais uma pessoa do que a Deus, e significa amar mais o mundo. Mesmo que seja um amor por uma pessoa, mas se nós deixamos Deus de lado, nós estamos amando mais o mundo. Nós podemos amar mais um ídolo, um personagem, um jogador de futebol, um artista, um cantor. Nós podemos amar mais a nossa casa, os nossos bens, os nossos filhos. Nós podemos amar mais as amizades. Nós podemos amar tanta coisa, apesar de ser coisas boas. Mesmo assim, Deus diz que nós não devemos amar o mundo. Por isso que está incluso no contexto da lição, que é a cultura. Ou seja, se aquela cultura for contra a vontade de Deus, nós estamos amando o mundo, a cultura do mundo. Muita gente diz que não consegue deixar de vestir tal determinada roupa, não consegue deixar de ouvir tal estilo de música. Isso é considerado como um apego às coisas do mundo. E é por isso que a Bíblia diz que para amarmos a Cristo nós devemos praticar o sacrifício do próprio eu. Então o verso ainda diz, continua falando, que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do próprio mundo. A concupiscência da carne, tudo que a nossa carne almeja, a natureza carnal nossa, ela é propensa, nos leva a pecar. Mas mesmo assim Deus nos manda amar as coisas de Deus e lutar contra a natureza pecaminosa. A natureza carnal, ela sempre vai existir até que Jesus volte. Mas nós devemos lutar para vencê-la dia após dia. Lutar para que possamos subir mais um degrau na nossa caminhada. E ainda diz que a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, tudo que os nossos olhos contemplam, e traz a soberba para a nossa vida. Os nossos olhos são a porta de entrada da alma. Tudo que os nossos olhos veem, tudo que os nossos olhos alcançam, ele tem uma influência nas nossas escolhas e na nossa vida. Por isso que devemos ter cuidado com as portas de entrada da nossa alma, que são os nossos olhos. Devemos estar atentos àquilo que nós vemos, àquilo que nós imitamos, porque nós podemos achar um tipo de roupa bonito, um tipo de cultura bonita. Nossos olhos podem querer almejar aquilo, mas aquilo pode estar contra a vontade de Deus. E a outra coisa do verso diz o seguinte, termina falando, ó filho, tudo isso aí que vocês viram parece ser bom. Tudo que vocês viram parece ser maravilhoso. Parece que viver no mundo para sempre, amar o mundo, como muitos dizem, né? O mundão bom pode passar. E por isso que o verso termina dizendo, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele porém, aí tem um porém, mas tem uma coisa que não passa. Aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus não vai passar. Tem um comentário da lição que diz assim, que a cultura, como qualquer outra faceta da criação de Deus, ela é afetada pelo pecado. Consequentemente, ela também está sobre o juízo de Deus. Evidentemente, alguns aspectos da nossa cultura podem se alinhar muito bem com a nossa fé, mas nós devemos sempre ter o cuidado de distinguir entre as duas. Aquilo que eu falei, essa cultura, ela vai de encontro à palavra de Deus e a fé, e a minha fé para com Deus,
Ou essa cultura não influencia o que Deus diz e não vai de encontro com a palavra de Deus? Nós devemos fazer essa pergunta. E tem um comentário da lição, no final da lição de Ellen White, do livro Conselhos para Pais, Professores e Estudantes, na página 323, que diz assim: os seguidores de Cristo, eles devem se separar do mundo em princípio e em interesses. Não devem, porém, se isolar do mundo. O Salvador se misturava constantemente com os homens, não para os animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas para os elevar e enobrecer. Ou seja, os seguidores de Cristo não devem se separar do mundo, se separar das pessoas, se isolar em um templo, se isolar em seu próprio lar, em seu próprio mundo, em sua própria mente. E achar que assim está fazendo a vontade de Deus. Também não é assim. Nós devemos estar no mundo, nós não devemos se misturar com o mundo, mas nós devemos influenciar o mundo a fazer a vontade de Deus. Por isso que essa deve ser a nossa pergunta. Como temos nós influenciados o mundo? Nós temos algo para influenciar? Dentro de nós existem coisas boas que podemos levar aos outros, como Jesus fazia. Podemos fazer a vontade de Deus e levar as outras pessoas a fazerem a vontade dele também. Mas nós devemos afastar de nós tudo aquilo que nos apega à cultura que não vem de Deus. A cultura que é uma cultura que leva para a perdição. Devemos nos aproximar de Deus e levar às outras pessoas as verdades da sua palavra, o seu amor, a sua graça e a sua salvação, para que as pessoas venham a Deus não por medo de se apegar àquilo que elas amavam, mas porque amam a Deus de verdade. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, nos ajude a amar as pessoas, mas também a ajudá-las a amar a Ti. Acima de tudo, nos ensine a amar o Senhor de coração. Que nada do mundo possa nos influenciar a fazer o que é ruim. Que a cultura que não é santa, que não vem de Ti, seja afastada de nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.